Empresa VShojo. O que dizer sobre essa grande empresa? As alegações de nepotismo, problemas com Doxer, mau pagamento de artistas e até mesmo clippers, o grande caso do Nuxtaco, o problema com novos talentos, até mesmo chegar no pior de todos, que é basicamente desviar dinheiro da caridade. E ainda machucar a nossa querida Iron Mouse, que a gente tanto ama. Mas eu não vou mentir, as pessoas por trás da empresa VShojo não prestam. Infelizmente. Muitas pessoas esperaram alguns anos pra comer esse prato frio. O Nuxtaco mesmo, ele disse que esperou 4 anos desde aquele último escândalo, que acabou manchando bastante a reputação da empresa VShojo. E por que eu tô fazendo esse clipe? Bem, porque eu sou um simp dos talentos da VShojo há um bom tempo. Eu devo dizer que os talentos e a Iron Mouse principalmente não deveriam ter nunca passado por isso. É muito triste a situação. E não só isso, eu tenho algumas coisas ressentidas com essa empresa também. Que eu devo dizer, é uma empresa de merda em muitos sentidos. Antes que eu continue o vídeo, eu queria dizer que quando me refiro à empresa VShojo, eu falo das pessoas que trabalham lá dentro, e não dos talentos como a Iron Mouse, a Renia ou a Zentreia. Então, quando eu me refiro à empresa VShojo, eu estou falando dos funcionários por trás que trabalham dentro da empresa. E quando eu me refiro a talentos, eu estou falando das pessoas que fazem streaming lá dentro. A minha crítica está sendo totalmente à empresa, ok? Não aos talentos. Só para deixar bem claro no vídeo. Então, antes de dar continuidade, eu queria explicar algumas coisas. VShojo é uma grande empresa do ocidente. Ela basicamente é a terceira maior empresa do mundo para muitos, ficando apenas atrás da Hololive e da Nijisanji. E eu não vou mentir, o início deles foi muito promissor. Conseguiram até mesmo alavancar novos talentos como a Fruit e a Rimi. E foi esse início muito bom que permitiu que eles ficassem na frente de muitas empresas. E nós temos a Iron Mouse, que para muitos é a maior VTuber do ocidente. E por que eu digo isso e não a Gal Gura? Bom, porque a Gal Gura ela foi feita na Ásia e basicamente pertence a uma empresa japonesa que é a Hololive. Então mesmo ela sendo do ocidente, ela não pertence ao ocidente. Então muitas pessoas consideram isso também. Sem contar que a Iron Mouse também já ganhou o prêmio de maior VTuber do ano, pra quem não está lembrado. Mas os anos eles foram passando e a empresa foi se mostrando muito amadora em todos os sentidos. Até mesmo que nós chegamos no grande problema do Nuxtaco. E pra quem não sabe, a VShojo ela tinha abrido audições em 2021. E sim, essas audições levaram quase 2 anos para serem feitas. Pra logo mais eles pegarem apenas um talento. E não só esse um talento também deu muitos problemas pra empresa. Que logo depois muitos acabaram chamando de nepotismo. E de novo, isso é um grande problema da gerência da empresa, que, nossa, era muito idiota. Mas voltando ao caso do Nuxtaco, as audições elas estavam sendo feitas. Até que nesse meio tempo acabou aparecendo um Doxer, que se passava pela própria empresa VShojo. E como o Nux sabia disso? Bom, porque ele foi uma das pessoas que o Doxer tentou atacar, já que ele era uma pessoa muito famosa, e ele era um VTuber. Então, às escondidas, ele tentou cooperar com a própria VShojo, e também com a polícia, para tentar encontrar esse Doxer. Basicamente um vídeo tentando conscientizar as pessoas a não caírem a esse golpe. Mas só que tem um grande problema tudo nisso. Os talentos não foram avisados sobre esse vídeo. Apenas quem estava sabendo eram as pessoas por trás da VShojo. Até que a Iron Mouse, a Melody, a Zentreia e várias outras ficaram bem decepcionadas com ele. Sendo que na verdade é culpa da própria empresa que permitiu o vídeo. E nem sequer avisou elas. Mas vamos ouvir o lado dele para entender melhor. I will admit I did not see this coming exactly. Alright, I sort of did. I didn't exactly. I knew that VShojo was going to have its giant colossal downfall, but I did not think it would be quite this colossal and quite this instant. Because, you know, I think VShojo was always a shitty company, and the major reason for this is because the actual drama I got into with VShojo, I worked with VShojo and with the police at the time. They ended up catching the Doxer swatter. I made a video about it to raise awareness. VShojo thanked me publicly. I would show you the tweet, but they deleted their tweet, posted a video. They thanked me publicly. And then I got canceled by everyone at VShojo. And to be honest, it was a misinformation situation, because despite the fact that all of the VShojo people at the same time attacked me, I actually was coordinating with VShojo. They were not told by VShojo that this happened. VShojo deleted their post, and they essentially made believe nothing was ever happening. I knew it was a shit company that was going to absolutely fall apart. I just knew that it would take a little bit of time. And Iron Mouse did apologize to me, to be clear. I have no ill will towards Iron Mouse, but VShojo is an absolute shit fest of a company.
Então basicamente aconteceu algum mal entendido, onde nem sequer a própria VShojo alertou os talentos. E não só isso, como ficou no lado delas quando a bomba estourou, como se nada tivesse acontecido, ou como se eles não tivessem deixado o Nuxtaco fazer o vídeo. Aí depois o Nuxtaco ele teve que provar com prints de que a empresa tinha permitido e tudo mais, e que ele não fez isso pelas costas, como alguns talentos achavam que parecia, que de novo parecia ser gerida por pessoas amadoras. Então ele acabou ficando muito bolado com a própria empresa, porque no final das contas quem teve que pedir desculpa foi a Iron Mouse, foi a Zentreia. Mas quem fez a cagada foi a staff por trás. E é aí que dá pra ver o quanto a empresa ela era amadora em todos os sentidos, porque isso vai acontecer novamente. E dessa vez vai ser com um debut da Haruka. Se lembram que eu falei que demorou quase 2 anos pra ter o debut de uma nova VTuber dentro da empresa VShojo? Pois é, eles fizeram o anúncio. E depois de quase 2 anos nós tivemos a Haruka, que pra mim é um grande talento e que realmente merecia estar aí. Mas sério que eles contrataram só uma única pessoa? E não só isso, como eles também contrataram uma pessoa bem próxima da Zentreia. E isso acabou causando muita intriga dentro da comunidade, porque basicamente a Zentreia ela teve que vir a público falar o quanto é doloroso as pessoas acharem que só porque ela é próxima da Haruka, ela conseguiu entrar pra VShojo. E de novo o talento ele tem que se desculpar pelas cagadas que ocorrem dentro da empresa VShojo. Entendem o quanto isso era corriqueiro dentro da empresa? Isso nunca aconteceu na Hololive, por exemplo. E isso de alguma forma é muito patético em todos os sentidos. Basicamente eles faziam cagada e o talento tinha que limpar. A gente sabe que empresas assim não duram muito tempo, até aparecer alguma coisa muito grande pra destruir ela completamente. Tirando tudo isso a limpo e sabendo o contexto de tudo, vamos voltar para a Iron Mouse e saber o motivo de ter feito lives de doação. Pra quem não sabe, a Iron Mouse ela sofre de uma grave doença, que se chama CVID. Basicamente ela tem um sistema imunológico muito baixo. Mas você deve pensar, isso é coisa meio bobinha. Não, ela não pode nem sair do quarto, só pra você ter uma ideia. E eu queria comentar um pouco mais sobre a situação dela. Sabem esse clipe que você está vendo aqui? Basicamente ela comenta como ela utiliza mais ou menos esses oxigênios. E o que o filme na verdade estava errado relacionado a isso. E é um dos motivos que ela também disse que não vai mostrar o rosto, porque se as pessoas vissem o estado que ela mais ou menos fica, as pessoas não iriam se divertir vendo a live dela e iam acabar sentindo pena. E isso é muito triste de se pensar. Então para uma pessoa que tem CVID e que foi ajudada por essa fundação, ela acabou tentando fazer algumas lives de doação. E por incrível que pareça, muitas acabaram arrecadando bastante, já que ela fazia em parceria com o Cornos, que também é um grande youtuber. E vocês se lembram de quanto ela conseguiu? Sim, ela conseguiu quase 300 mil subs e ficou como a terceira maior do mundo. E até hoje ela continua mantendo esse recorde. Mas claro que com tantos subs ela acabou ganhando muito dinheiro também. E essa parte de dinheiro ela ia doar para a fundação de caridade. Só que depois de 1 ano, ela descobriu que aparentemente a VShojo não enviou esse dinheiro. Eu vou mostrar um pouco do vídeo para vocês entenderem a situação. Give me a moment of your time. I just want to tell you a little bit about myself. I know for a lot of people right now that this might be the first time you're ever watching me. I became a VTuber because I really wanted to make friends. I was very lonely due to the fact that I have a primary immune deficiency disease called CVID. I basically have a low to near non-functioning immune system, which means I get sick a lot. And it caused me to remain isolated for long periods of my life. So then I found streaming, and I thought about giving it a try because I wanted to see if I could make some friends online, because I honestly couldn't ever leave my room. I am leaving VShojo. Unfortunately, I recently found out that for the past couple of months, I have been misled by VShojo. With the information that I currently have, I believe that I am owed a significant amount of funds, which I have not been paid. And most importantly, the thing that hurts me the most is that the Immune Deficiency Foundation, which is the most important charity to me, and also the reason why I am here today, is owed over $500,000 from VShojo. I know that this is a lot, and it's very important for me to be honest with all of you. I really want to tell you everything, but unfortunately right now, I have been instructed by my attorney to wait for more of the legal procedure to unfold. So one day, I will be able to tell you the full story. Ah, o que dizer sobre essa empresa, que desde muitos momentos já demonstrava ser uma merda em vários sentidos.
uma empresa que parecia ser gerenciada com pessoas de 18 anos quase. Mas não pagar o dinheiro que deve para os seus talentos como Iron Mouse, desviar o dinheiro da caridade, isso é muito brutal. Obviamente alguém deve ter pegado esse dinheiro e apenas sumido com ele, porque $500 mil é muita coisa. Mas agora eu estou falando algumas especulações do que seria o processo. Acredito eu que a justiça agora tá querendo saber para onde que foi esse dinheiro. Ou melhor, quem seria o culpado em toda essa história. Porque o dinheiro não pode apenas sumir, não é mesmo? Sabe o que é mais interessante disso tudo? É que algumas semanas atrás, alguns talentos já estavam saindo da própria empresa, como por exemplo a Zentreia. E muitas pessoas não estavam sabendo mais ou menos o motivo. Bom, agora a gente já sabe. E bem, como é que eu sei sobre isso? A Giga, que também pertencia a VShojo e saiu nas últimas semanas, acabou meio que falando isso. So Mouse has just announced that she's left VShojo. Yeah, I knew she was working on it and all that. So I'm not... This is not like a sudden piece of news for me, but it will be for you guys. She feels very misled. I will add, I've felt this way as well. And then over time, I found out that certain things were in fact true. And I went, oh no, and decided to leave. Alright. Então sim, toda essa história ela já estava meio que ocorrendo pelos bastidores e alguns talentos já sabiam. Por isso que algumas como a Matari e a Giga nem acabaram renovando. E agora que a VShojo está devendo quase $500 mil, o que seria quase 3 milhões de reais, vários talentos da VShojo estão saindo da empresa. Como por exemplo a Mali, Kuro, Kisson e Melody. Basicamente todos vão sair da empresa, tá? Não vai ficar um, com certeza. E não só isso, como também foi descoberto que alguns talentos não estavam recebendo também. Não era apenas a Iron Mouse, como por exemplo a Kisson. You haven't paid me. E aqui quem tá falando é o CEO da VShojo Japão, que sinceramente não é o CEO que a gente queria ver aqui. E agora estão começando a aparecer vários outros casos, como por exemplo artistas que não estavam sendo pagos, ou até mesmo editores. E não só isso, como também estão dizendo que tinha um doxer dentro da própria empresa que vazava algumas informações, como por exemplo o estado solteiro das VTubers, ou até mesmo mostrava algumas fotos delas. E que sabe o que é mais interessante? Que ela disse que essa pessoa era muito jovem. Aí de novo entra naquilo que eu falei, que eles contratavam pessoas totalmente incapazes pro cargo, ou pessoas extremamente novas que não sabiam da responsabilidade que tinham. Então essas coisas, essas pequenas coisas que foram se acumulando foi o que causou toda a bola de neve com a VShojo. Que até mesmo a Amenia, que pertencia a VShojo Japão, acabou falando alguma coisa, dizendo que ela ficou sozinha por 1 ano dentro da empresa e que não tinha novos talentos que falavam a mesma língua dela. E que quando ela saiu, basicamente eles criaram uma VShojo nova, mas já era meio que tarde demais porque ela já tinha saído da empresa. Entendem o quanto amadores eles eram? Basicamente a única coisa que eles faziam certo era pegarem talentos já bem famosos, mas isso não é mérito pra ninguém. Se aparece um Dante ou um Toshi na minha porta querendo entrar pra minha empresa, obviamente eu vou aceitar. E obviamente a Iron Mouse, ela se sente meio que culpada por isso tudo. Afinal, ela que confiou na VShojo, e obviamente ela meio que se sente culpada por isso. Mas não é culpa dela. Por enquanto é isso que nós temos de todo caso. E o alerta que eu dou no final de tudo é muito simples. Se você vai abrir uma empresa, tome muito cuidado com as pessoas que você vai contratar por trás. Tem que ser pessoas realmente capacitadas. E não um bando de jovens que acha que é só fazer as coisas de qualquer maneira que vai dar certo. Esse é o meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E eu adorei ter feito esse vídeo. Tenham uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite, onde quer que estiverem.